Galileu, eu vejo amigos de Galileu levando aqui para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão da sua luz. Galileu, pelo povo padrinho faço ser, por seu sangue derramado uma vez. Hoje em dia, nós temos a alegria de vivermos a desfrutação da fé desse homem que viveu na Galileia e que chamou Jesus de Nazaré. Na Judeia, iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão, para derramar em nós o refrigério. Pai do Senhor Jesus Cristo, irmãos, Deus abençoe a todos. Estou indo para o centro de Aracaju. Estou indo lá para o terminal do centro de Aracaju. Eu vejo o rio de Galileu levando para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, pelo povo padrinho faço ser, por seu sangue derramado numa vez, é o cordeiro que Deus. Galileu, eu vejo o rio de Galileu levando aqui para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, pelo povo padrinho faço ser, por seu sangue derramado. Filha, A multidão já se cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, não preciso perder a fé. Meu Deus vem pra terra, peleja por você. levante os seus olhos, vivendo sobre a cidade. Quem tem promessa de Deus, vem em nós. Levante os seus olhos, vivendo sobre a cidade. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal, não morrer. Promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não desiste não, tenha fé, a fé de Abraão, não morrer. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não desiste não, tenha fé, a fé de Abraão.
Não desiste, não. Venha levante os teus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus vence o mal.
A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, beleza por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Centro de Aracaju. Terminal mais uma vez.
aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não tem mais, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida, nos momentos mais difíceis. Foi quando veio a inspiração de Deus e eu compus para Ele o que é vitória. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerra, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. É vitória, vai chorando, geme e chora. É vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor.
enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida, tribulação também passou nosso Jesus. E sofrimento. Não, irmão, não, eu vou pregar a palavra. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Uma boa tarde na paz do Senhor Jesus para todos. O Senhor Jesus, Ele diz: bem-aventurados são os que lê, bem-aventurados são os que ouvem as palavras das profecias desse livro, da Bíblia Sagrada. Porque tudo está se cumprindo. Porque o Senhor Jesus, Ele disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A gente pode perceber que tem festa, tem política, mas tudo passa, né? Ontem tivemos seriado da independência do Brasil, porém já passou. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Todo dia ela se renova na vida do homem e da mulher que adora a Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele diz que todos que me amam têm que andar como eu andei. Como é que você está andando? Ele diz que aqueles que me amam obedecem a minha palavra. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a palavra do Senhor? A maioria não conhece. Mas se for perguntar se conhece futebol, Flamengo, Corinthians, todo mundo conhece. Se for perguntar sobre novela, todo mundo fala de novela. Se for perguntar aqui da vida de Bolsonaro e de Lula, todo mundo sabe. Mas não sabem da vida do Senhor Jesus. Mas todo mundo diz que ama Ele. Todo mundo diz que ama Deus. Quando está na dificuldade, chama Deus. Amém. Quando está na dificuldade, que nem o abençoado disse, enquanto tem dinheiro, enquanto tem saúde, vamos comer, vamos beber, vamos encher a cara de maconha, de cachaça, mas não se lembra que tem um Senhor teu Deus que te dá o ar para respirar. Porém vivem no pecado. É por isso que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo, para tirar o homem da condenação do pecado e trazê-lo para a luz que é Jesus. Só que o profeta Isaías, ele disse: quem deu crédito às nossas palavras? Quem deu crédito à pregação do Evangelho? Uma geração que vai de mal a pior. Mas Jesus, ele está voltando. E o desejo dele não é condenar ninguém, porque ele disse: eu não vim para condenar o mundo. Pois já tem quem o julgue e quem os condene. É a minha palavra, disse Jesus. Porém ninguém conhece a palavra. Então certamente será condenado. Então certamente será julgado no dia do juízo. E quando for no grande dia que se apresentar diante do Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra, o Senhor, ele vai dizer: quem é você? Não te conheço. Aparta-te de mim, vós que só pratica o mal. Já pensou como será triste nesse dia, onde o Senhor vai chegar para você e vai dizer que não te conhece?
Porque você não quis ter conhecimento do Senhor? Porque você quis ter conhecimento, quis buscar as coisas do mundo. Mas o Senhor Jesus, ele disse: filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Já pensou? A palavra de Deus diz que o que a natureza humana ela produz é a concupiscência da carne, é a idolatria, é a mentira, é a feitiçaria, é o adultério. Quanto aos que praticam esses atos, não terão parte no reino do céu. Porém todo mundo acha que vai para o céu. Só que no céu, o reino do céu é tomado à força. No reino do céu não vai entrar ninguém simplesmente porque é evangélico. No reino do céu não vai entrar ninguém simplesmente porque é católico ou porque tem uma religião. Porque Jesus diz que para entrar no reino do céu, o homem tem que nascer de novo. O homem tem que se tornar uma nova criatura, nascido da água e do Espírito. O homem tem que abandonar o pecado. O homem tem que ter uma vida transformada por Deus através do Espírito Santo. Porém são poucos que querem. Mas nessa tarde, pela misericórdia de Deus, Deus me trouxe aqui mais uma vez, não para te convidar para você ir para dentro de um templo, se tornar um escravo da religião. Mas Deus me trouxe aqui para te convidar para você abandonar a sua vida, abandonar o seu pecado. Deus me trouxe aqui para convidar a você para ter direito a ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque o desejo de Deus não é que o homem seja condenado, mas que o homem seja salvo. Porém as pessoas, elas não estão preocupadas com a salvação. Estão correndo de um lado para o outro atrás de política. Estão correndo de um lado para o outro atrás de festa. Só que Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua vida. Jesus Cristo, Ele quer transformar o seu ser. Ele quer transformar você em filho. Ele não quer que você seja uma criatura, porque a criatura, ela não tem direito a entrar no reino do céu. Por isso o desejo de Deus, por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para que verdadeiramente você seja filho de Deus. Porque não é todos que é filho de Deus, você sabia? Você sabia que não é todos que é filho de Deus? Os filhos de Deus, eles não vivem no pecado. Eles não têm prazer no pecado. Os filhos de Deus, ele não trai a sua esposa. A esposa não trai o marido. O filho de Deus, ele não vive na cachaça. Ele não vive na maconha. Porque o Espírito de Deus permanece dentro dele. Mas os que praticam esses atos são criatura. E as criaturas não são filho. Mas o desejo de Deus é que você se torne filho de Deus. Eu vou ler uma palavra. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Eu vou dar início no versículo 6. Então, o anjo me disse essas palavras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o Espírito aos profetas, enviou os seus anjos para mostrar aos teus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus Cristo: eu venho logo. Felizes os que obedecem à minha palavra. As palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvia todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelho aos pés do anjo que me mostrou essas coisas. E eu ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de
Deus, assim como são vocês. Eu sou seus irmãos, eu e os seus irmãos os profetas, e todas as pessoas que obedecem a palavra deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo destas palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecer estas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. E quem é bom, que continue a fazer o bem. Quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus mais ainda. Escute de Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dar a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o último e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar na cidade pelos portões. Mas de fora da cidade estão os que cometem adultério, os que estão no pecado nojento, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolo e os que gostam de mentir por palavra ou ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês das igrejas. Eu sou o famoso descendente de Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito da noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O convite que Jesus te faz nessa tarde, para você que está caído, para você que está preso a uma idolatria do futebol, a idolatria da política, a feitiçaria de adorar uma imagem de escultura. O Senhor Jesus, ele diz: eis que venho sem demora. E ele vem para dar a cada um a sua recompensa, conforme o que você tem feito. O que é que você tem feito para agradar a Deus? O que é que você tem feito para agradar o Senhor, o nosso Deus, que criou os céus e a terra? Ele vem para dar a recompensa a cada um de nós, conforme as nossas obras. E ele diz: felizes são os que obedecem às minhas palavras. Essa geração de hoje, a maioria não conhece a palavra de Deus, porque vive presa ao pecado. A outra maioria vai para dentro de um templo escutar mentira, e ela acha que ela conhece Deus. Mas o Senhor Jesus, ele diz, o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, que felizes as pessoas que lavaram as suas roupas, para que tenha direito de comer do fruto da árvore da vida. A maioria nem sabe o que é a árvore da vida, porque a maioria só conhece o futebol. A maioria não sabe o que é ter o nome escrito no livro da vida, porque não conhece Jesus Cristo, porque querem viver no pecado, porque o pecado, ele é bom. O pecado, ele agrada a carne do homem. Só que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é de graça. E o Senhor Jesus, o nosso
Deus. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Porque ele já venceu a morte. Mas o desejo dele é que todos se arrependam. É que todos cheguem ao conhecimento da verdade. João 8:32, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que uma geração de mentirosos vai querer saber da verdade? Como? Aí a maioria, os evangélicos, pega, vai para um templo, chega lá, vão escutar mentira dos pastores dele, aonde os mentirosos chega para as pessoas e diz: Deus manda te dizer que está se agradando de você. Mentira! Deus manda te dizer que tem uma promessa na sua vida de te dar um carro. Mentira! São lobos. Lobos disfarçados de ovelha para ganhar o seu dinheiro. Porque se tem uma coisa hoje em dia que dá dinheiro, não é cachaça, não é maconha, mas é a religião. Porque as pessoas gostam de ser enganadas. Uma geração que anseia ouvir a mentira, como disse o profeta Jeremias. É por isso que vivemos em uma geração onde Deus nos entregou os prazeres vergonhosos para terem relações vergonhosas, homem com homem, mulher com mulher, uma vergonha. Mas o governo diz que isso é amor. Mas Deus diz que homem transando com homem é abominação diante de Deus. Só que todo mundo acha normal. Porque gostam de mentira. Porque gostam de viver na feitiçaria. Não querem saber de Jesus. Não querem. Mas quando está em cima da cama, aí lembra que tem um Deus que dá o ar para respirar. Quantas pessoas não já morreu de Covid? Quantas? Aqui em Sergipe, foi quase 7.000 pessoas que já morreu de Covid. E Deus, Ele tem te guardado. Porque Deus, Ele pode ter um plano na sua vida. Deus, Ele tem te livrado da morte. Porque Ele tem algo melhor para te dar, que é vida. A palavra de Deus conta que o Senhor Jesus, Ele entra na cidade de Jericó, junto dos seus apóstolos, junto dos seus seguidores, que eram muitas pessoas que seguiam Jesus naquele tempo. Mas hoje ninguém quer seguir Jesus. O povo quer seguir hoje é Bolsonaro. O povo quer seguir hoje é Lula. Mas a palavra de Deus conta que o Senhor Jesus, Ele entra na cidade de Jericó. E ali tem um homem que ele era cego de nascença. E ali aquele homem, quando viu o barulho da multidão, aquele homem pergunta: o que é isso? Aí as pessoas responderam: é Jesus. É Jesus Cristo que está passando aqui. Aquele cego imediatamente, quando ele ouviu falar do nome de Jesus, ele sabia que Jesus podia mudar a vida dele. Ele sabia que Jesus poderia dar a cura para ele enxergar novamente. Imediatamente, aquele homem cego, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Porém os apóstolos, porém os seguidores de Jesus, mandou que aquele homem calasse a boca. Cale a boca, você está atrapalhando o mestre. Porém que quanto mais mandaram aquele homem calar a boca, mais aquele homem gritava. Porque Jesus podia transformar a vida dele. Porque Jesus poderia fazer ele enxergar de novo. E aquele mesmo Jesus que estava na cidade de Jericó, ele está aqui nessa tarde
para transformar a sua vida, para tirar você do adultério, para tirar você da mentira, para tirar você da cachaça, para tirar você da maconha, para transformar a sua vida e fazer de você um filho de Deus. Porém, aquele homem cego, mandaram ele calar a boca. Mas aquele homem cego, quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. E ali, o Senhor Jesus, ele manda trazer o cego. E ele levou o cego até o Senhor. O Senhor Jesus pergunta para ele: meu filho, o que é que você quer? E aquele homem responde: eu quero ver novamente. Eu quero enxergar, Senhor. O Senhor Jesus diz: vá, a tua fé te curou. Você agora está são. E aquele homem cego, ele enxergou a vida dele que ele tinha, uma vida que só era de receber esmola. E ele recebeu a riqueza, que é conhecer Jesus, que é ter o seu nome escrito no livro da vida, aonde o anjo da morte não pode o tocar. E esse mesmo Jesus, ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar uma água para você beber, que fará você transbordar dessa vida para a vida eterna. O que é que esse mundo tem de bom? O mundo que só fede a cachaça e a maconha. O mundo que está coberto de mentirosos, de ladrões, de feiticeiro. Mas o povo tem esperança que Lula vai melhorar. Tem esperança que Bolsonaro vai melhorar. Mas quem vai mudar esse mundo é Jesus, fazendo cair fogo e enxofre do céu para destruir essa geração de idólatra. Agora o interessante é que as pessoas caminhando para o inferno e ainda acha graça, caminhando para o lago de fogo e enxofre e acha graça da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus diz que serão indesculpáveis. Serão indesculpáveis, porque o evangelho está sendo pregado para toda criatura. E bem-aventurado se você ouvir. Bem-aventurado se você der ouvido ao que está sendo dito aqui nessa tarde de hoje. Porque Deus, ele tem tanto amor pela tua alma. Já pensou o amor dele? Hoje mais um dia você está andando, você está respirando. Mas amanhã você pode estar no leito de uma cama, no hospital. Já pensou? Você amanhã está no hospital com um tubo na boca. A quem é que você vai recorrer? A Lula? A Bolsonaro? A Flamengo, a Corinthians? A quem é que você vai recorrer se amanhã você estiver entubado no hospital? Porém, para essa geração, tanto importa. Muitos dizem que o inferno é aqui. Porém, aqui é só o começo. Isso aqui é uma maravilha. Porque no inferno, a palavra de Deus diz que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Só que não querem saber de Jesus. Não querem saber de Jesus. Porque não querem deixar de adorar os seus demônios, os seus ídolos. Ídolos da música, ídolos da religião. Você viu a multidão idolatrando o homem, idolatrando Bolsonaro, chamando ele de mito, só se for mentiroso. A palavra de Deus conta que um homem semelhante a esse que vocês adoram, Bolsonaro, a Bíblia conta do rei Herodes, que o rei Herodes ele foi dar um discurso e a pessoa começou a chamar ele de Deus, chamaram ele de Deus. Imediatamente, por Herodes ter pego aquela glória que o homem estava dando, que a glória
Bíblia conta que Herodes, ele pegou aquela glória que era para Deus, e ele aceitou dentro do teu coração. E imediatamente o Senhor nosso Deus, ele fez com que os bichos comessem Herodes diante de todos. Porém as pessoas querem adorar o homem. O homem é um miserável pecador. O homem não tem nada a oferecer. Mas Jesus, ele disse para a mulher samaritana: mulher, se você beber da água que eu te der, fará transbordar dentro de ti uma água viva que te faz transbordar para a vida eterna. Essa água é de graça. Porque para receber o Senhor Jesus não é necessário de dinheiro. É necessário entregar somente a sua vida, sair do pecado. Por isso que o Senhor Deus diz que Ele veio para os que estão perdidos. Ele veio para aqueles que são desprezados. Ele veio para aqueles que estão perdidos. Mas para Ele te receber, você tem que largar o pecado. Porém as pessoas não querem Jesus. Porque o Deus desse mundo, você sabe quem é o Deus desse mundo? O Deus desse mundo é Satanás. E Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Você sabe o que é incrédulo? É quem não crê no Senhor Jesus. E a maioria que está me ouvindo nessa tarde, ela não crê porque o Deus desse mundo, Satanás, cegou o entendimento. Mas Jesus, não tenho benção. Mas Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te dar essa água nessa tarde, para que verdadeiramente você tenha vida. Porque uma vida nas drogas não é vida. O ser humano, ele deixa um pequeno ser um cigarro. Ele deixa um pequeno ser uma pedra de crack dominar a vida dele, aonde ele fica escravo. Só que aí não é porque ele quer, é porque o diabo colocou na mente dele que ele tem que fumar. Mas quando o homem que fuma, mas quando o homem que bebe, mas quando o homem que se droga, ele lembra que tem Jesus Cristo que veio e em nada ele pecou, porque ele veio para tirar o perdão dos nossos pecados. Quando a gente lembra e ama Ele, a gente pede a Ele para nos dar força. A gente pede a Ele para nos transformar e mudarmos de vida. Porque Ele disse: tudo que você pedir ao meu Pai em meu nome, credes quando já tivesse recebido. Só que as pessoas só pedem a Deus dinheiro. Oh meu Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Pede ao diabo que ele te dá. Oh meu Deus, ajuda o Flamengo. Pede o diabo que ele te dá. Mas se você dizer: Senhor meu Deus, me enche do teu Espírito Santo, o Senhor, Ele fará o que você pedir. Só que não querem saber de Jesus. Se acha que são bonzinhos, porque tem dinheiro, porque tem casa, porque tem fama. Mas do Senhor Jesus Ele diz: não sabe que é um pobre, nu e miserável. Aconselho que venha diante de mim e compre vestes brancas para cobrir a tua nudez vergonhosa, e compre também colírio para pôr nos teus olhos. Eu castigo e corrijo tantos o quanto eu amo, diz o Senhor. Já pensou? Você sabe o que é amor? O amor não é você concordar com o erro. Que nem esses evangélicos miseráveis, eles fazem dentro dos templos, que dizem que são pastores, raças de víbora, cobra venenosa. Aí engana as pessoas. Se você der 10% do seu, Deus vai te abençoar. Mentira! Deus manda lhe dizer que Deus te ama. Como é que Deus ama o homem no pecado? Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Enquanto o homem viver no pecado, a Bíblia diz que ele é inimigo de Deus. Já pensou você ser inimigo do seu Criador? Já pensou você ser inimigo daquele que te dá o ar para você respirar? Só que não querem abandonar o pecado, porque não querem deixar de adorar os demônios. Aleluia.
apaga velas, acende velas e mais velas. Desta maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede convidado para o santo ajudar. Faz penitência, se envolve em romaria, faz promessa pra Maria, pro xará do Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo, sobe escada de joelho e não vê Deus operar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não preciso penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se chove na terra, paga a promessa pra ver no que é que dá. Mas aqui tem luz, aqui não lhe responde, nem Mané, nem o Visconde, pode sua vida mudar. E faz novena, acende vela pra unir, frustrado, mas não desiste, troca o santo de altar. Desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê Deus operar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Tem muita gente que vai às igrejas, mas lá no fundo poucos são fiéis. Tomam cachaça e entornam cervejas, cheiram cocaína e frequentam os motéis. Tem muitos lobos com capas de ovelhas, raça de víboras sem salvação. Vivem de aparência, mas em adultério, e tomam santa ceia em fornicação. Eu só quero ver quando Jesus voltar, o que esses viciados vão fazer. Vão ficar sofrendo na tribulação, zombarão de Deus, agora vão morrer. Quem não tem seu nome no livro da vida, no arrebatamento não pode subir. Crente consagrado vai morar no céu, mas esses drogados vão ficar aí. Estão mentindo, enganando o povo, na net, no rádio, na televisão. Políticos corruptos, bandidos sujos, vão se converter cambada de ladrão. A Bíblia diz que é muito difícil quem ama o dinheiro ir morar no céu. A porta estreita e o caminho apertado, tem que nascer de novo, aprenda a ser fiel. Eu só quero ver quando Jesus voltar, o que esses avarentos vão fazer. Vão ficar sofrendo na tribulação. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou deixar uma palavra aqui nessa tarde. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 7. Vou dar início na leitura no versículo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.
caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com ele, é como um homem sem juízo, que construiu a casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu, ficou totalmente destruída. Ei, viu uma bolsa preta que não, que eu passei com ela aqui, uma bolsa preta? Não vi não, benção. Hein? Não vi não. Chama a polícia ali para revistar esse maconha. Então, irmãos, a palavra de Deus, Vai embora aí. o Senhor Jesus, Não vai ser foto pra você, não. o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ele vai ser feliz. A rocha é Jesus. A maioria não sabe de nada, não sabe da Bíblia, não sabe nada da vida de Jesus, porque vive preso ao pecado. Mas o desejo do Senhor Jesus é tirar o homem da mão do diabo, para que ele tenha direito a comer da árvore da vida, para que ele tenha direito a entrar pelas portas. É por isso que o Evangelho, o Senhor Jesus, ele disse que ele há de ser pregado, porque no dia do juízo ninguém vai ter desculpa diante de Deus, ninguém vai dizer que não ouviu a pregação do Evangelho. É por isso que eu não vim aqui para ser seu amigo, eu vim aqui para ser seu irmão, se você quiser, se você aceitar as palavras do Senhor Jesus. Mas se você achar graça, se você não aceitar, no dia do juízo essas palavras vai servir para te condenar, porque você não deu crédito às palavras que foi dita pelo Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele diz que se o homem construir a sua casa sobre a rocha é Jesus. A rocha não é Maria, porque Maria está morta. A rocha não é Aparecida, porque é uma invenção do diabo. Mas Jesus Cristo, ele venceu a morte. Eu quero amor. E ele quer te dar vida. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar uma riqueza incomparável. E ele disse que onde tiver a sua riqueza, ali estará o seu coração. A maioria diz que ama Jesus, mas o coração dela está no dinheiro. A maioria diz que ama Jesus, mas o coração dela está em um time de futebol. A maioria diz que ama Jesus, mas o coração dela está na política. Um amor falso e um amor fingido. Porém a Deus ninguém engana com sua falsidade. Porém a Deus ninguém engana com seu fingimento. Porque no grande dia do juízo se apresentará um por um diante do Senhor, e ali vai ser julgado, uns para o dia, uns para a glória eterna, e outro será julgado para a vergonha eterna. Bem-aventurado você, se no dia que o Senhor voltar nas nuvens, o seu nome estiver escrito no livro da vida. Mas se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, o Senhor vai dizer: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, pois eu não te conheço. Já pensou? Será que é mais duro você ser jogado no lago de fogo e enxofre, ou é você ouvir a verdade como você está ouvindo aqui nessa tarde? Porque o meu interesse é que você se arrependa dos seus pecados. Eu não vim aqui te convidar para você escutar mentira nesses templos evangélicos. Eu te trouxe aqui, eu vim aqui para que Deus
tenha misericórdia de você, para que você ouça mais uma vez a palavra de Deus. E se você for filho de Deus, porque não é todos que é filho, a maioria é servo, mas Jesus Cristo, o desejo dele é tornar o homem filho de Deus. Porém as pessoas, elas querem viver no pecado. Só que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito é de Deus. E ele te faz o convite mais uma vez. Você que quiser, venha e beba de graça da água da vida. O Senhor Jesus, ele diz: se você quiser, ele não te adula, porque ele não precisa de você. Mas se você quiser, ele diz: venha e beba de graça da água da vida. Então essa é a palavra que eu vou deixar nessa tarde. Onde é que está edificada a sua casa? Quando fala de casa, eu estou falando de pessoas, de ser humano. Se a sua casa não estiver firmada na rocha que é Jesus, vai vir o vento, vai vir a tempestade e a sua casa vai cair. Tão duro será no dia do juízo para quem tem firmado a sua casa sobre areia. Mas se nessa tarde você der ouvido a voz do Senhor, o seu pastor, grandes coisas ele vai fazer na sua vida. Porque o plano de Deus é salvar o homem da condenação da morte, para que o homem tenha vida, e vida com abundância. Porque de nada adianta o homem dizer que está vivo e ser dominado por uma latinha de cerveja. Não adianta o homem dizer que está vivo porque tem dinheiro, mas viver no pecado, mas viver na idolatria. Acreditando em Aparecida, acreditando em Maria, acreditando em quem está morto. Jesus, ele não é Deus de morto, ele é Deus de vivo. Por isso que ele quer te dar vida, porque você está morto pelo seu pecado. Você está morto pelo seu pecado, mas Deus, o desejo dele é te salvar, para que verdadeiramente você tenha vida e vida com abundância. Só que não é obrigado. Você quer continuar no pecado? Então suje-se mais. Você não quer cachaça? Não beba uma caixinha não, beba logo um caminhão. Se suje bem, porque no dia do juízo você não vai ter desculpa diante do Senhor. Ele disse que quem quiser aproveitar essa vida, a outra perderá. Que Deus abençoe a todos. Que Deus tenha misericórdia de nós, começando por mim. Que Deus dê a todos uma tarde na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Zombarão de Deus, agora vão morrer. Quem não tem seu nome no livro da vida, no arrebatamento não pode subir. Crente consagrado vai morar no céu, mas os enrolados vão ficar de fora. Tem muita gente boa em nosso meio, mas tem falsidade até nos altares. Tem pastor que sabe, não fala, tem medo do povo ir embora e nunca mais voltar. Eu fico com pena, é só das crianças, mas em casa... A paz do Senhor, irmãos. Vou encerrar aqui esse trabalho, que Deus abençoe a todos. Fica com Deus aí. Tem que estar na graça para suportar. Eu só quero ver... É verdade, irmão Madoso. Ninguém quer ouvir a verdade, não. Mas é assim mesmo, a nossa obrigação é falar. Quem quiser ouvir ou não, é problema dele. Nós temos que pregar. Deus abençoe, irmão. Fica na paz do Senhor aí. Tá caindo uma chuva boa aqui agora. Glória a Deus. Crente consagrado vai morar no céu.